Tá bonito. Gratidão. Bom dia, meus queridos e minhas queridas de Cristo. É com muita alegria que eu venho aqui nessa manhã, conforme o pastor Álvaro me apresentou. Meu nome é Giuliano. De fato, nós pastoreamos há 10 anos uma igreja na nossa cidade, uma cidade mineira, chamada Juiz de Fora, 1.200 km de distância, e estamos aqui há uma semana, né? E viemos, né, com um propósito, né? A nossa igreja anualmente faz a convenção aqui nesse balneário abençoado, nessa cidade linda que há aproximadamente 15 anos, né, viemos aqui pela primeira vez e nos apaixonamos. E confesso que com esse domingo de sol, eu falei com o pastor Paulo, eu, como um bom mineiro, eu estaria na praia, curtindo o sol. Nosso estado é lindo, grandioso, mas não fomos contemplados, né, com essa maravilha que vocês acordam toda manhã e contemplam. Então, recebi o convite e com muita alegria eu estou aqui. Muita alegria mesmo. E toda vez que eu tenho a oportunidade, me dá até um friozinho aqui na barriga, porque eu estou diante de homens e mulheres especiais e que estão aqui à minha frente e que desejam receber do Senhor um renovo, uma palavra. E eu estou acostumado, né, pastor? Todo domingo na nossa igreja pregar, então a gente tem aí inúmeras mensagens, pastor Renato, prontas, mas não é assim que funciona. Eu preciso fazer de conformidade com a vontade do Senhor. Então, eu espero que daqui a alguns minutos, daqui meia hora, que é o horário que eu pretendo entregar, possa contribuir com você de uma forma muito especial. Amém? Glória a Deus! Então, sem perder tempo, vamos fazer a leitura de um dos versículos que mais me chama a atenção na Bíblia. Uma passagem que eu carrego no meu coração, que eu carrego para a minha vida, e que já foi até ministrado aqui, viu, pastor? Nós não combinamos nada não, né? Tem nada combinado. Não me deram tema para pregar. Eu orei e Deus colocou aqui no meu coração essa mensagem. E eu quero, com todo carinho, toda a atenção de vocês. E eu espero que possa fazer sentido demais e que vocês possam sair daqui abençoados, assim como eu estou. Com essa honra, com essa alegria de estar aqui. Amém? Então abra comigo, por gentileza, Josué, capítulo 24, versículo 15. Repetindo, Josué, capítulo 24, verso 15. Amém? Vai reproduzir aqui. Vamos fazer a leitura aqui no telão. Diz o seguinte: porém, se não vos parece bem servir a Deus, escolhei agora quem quereis servir. Se os deuses, as divindades às quais serviram vossos antepassados, além do rio Eufrates, na terra da Mesopotâmia, ou os deuses dos amorreus em cuja terra agora habitais. Foi a pergunta que Josué, o autor desse livro, fez nesse momento para o povo. E em seguida ele deixa para nós essa frase abençoada, que diz o seguinte: porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É essa palavra, meus irmãos, que eu quero trabalhar aqui nessa manhã. E essa palavra foi dita por Josué 46 anos depois que eles saíram do Egito. Saíram de um período de escravidão no Egito. 46 anos. Eles ficaram 40 no deserto e foi aproximadamente 6 anos ali naquelas campanhas, nas guerras, até chegar na Terra Prometida. Eles estavam prontos para tomar posse da herança
e daquilo que Deus havia prometido para eles. E eu tenho certeza, irmãos, que eu estou diante de pessoas que têm promessas, que têm algo para conquistar. Eu também tenho algo para conquistar que eu ainda não conquistei. Mas antes da conquista, nós temos os desafios, as guerras. Pouca gente percebe que no início do livro de Josué, lá no capítulo 1, Deus faz uma revelação tremenda para Josué, na qual ele se revela para nós aí com essa declaração forte, essa declaração que eu e você vamos sair daqui nessa manhã hoje, dizendo que eu e a minha casa serviremos somente o Senhor. Deus diz para Josué lá no início: Josué, você nunca será destruído. E Deus está falando para mim, está falando para você nessa manhã: vocês nunca serão destruídos. Deus diz assim: eu estarei sempre com vocês, nunca os abandonarei. Essas palavras estão registradas no início do capítulo de Josué. E aí tem a declaração de Deus, que você conhece bem: Josué, seja forte, seja corajoso. E eu quero dizer para você nessa manhã: seja forte, seja corajoso. Porém, Deus diz assim também para Josué e diz para mim e para você nessa noite: viva de acordo com a palavra. Conforme o irmão deu um testemunho, viva de conformidade com a palavra do Senhor. Não se desvie nem para a esquerda e nem para a direita. E fazendo isso, você terá sucesso em tudo e em qualquer lugar que você for. Eu estou aqui hoje, irmãos. Me empresta aqui, meu amor, vem cá. Eu estou aqui hoje com muita alegria. Pela primeira vez eu estou fazendo isso. Há aproximadamente 20 anos atrás, eu encontrei o meu verdadeiro tesouro. Passei mais da metade da minha vida buscando nas riquezas da terra, nos prazeres. Um domingo como esse era dia de choro, dia de tristeza. Depois de um final de semana de balada, de confusão, doente, órfão, com um casamento destruído, com dívidas que eu não conseguia pagar, fraco, desamparado, triste e com a minha família destruída. Há 20 anos atrás. E esses últimos 20 anos foram anos de reconstrução. Foram anos que Deus preparou a terra para que eu pudesse tomar posse. Deus restaurou meu casamento, Deus restaurou meus negócios, Deus restaurou minha saúde. Queridos, eu tinha 110 quilos. Hoje eu tenho 30 quilos a menos. Eu tenho uma saúde física, uma saúde mental e uma saúde espiritual que eu não tinha aos 25, 30 anos. E há 10 anos nós somos pastores, porque Deus, quando Ele entrega um tesouro, Ele dá pra gente uma missão. Deus tem uma missão para cada um de vocês. Deus está colocando esse templo novo, pastor, para que vocês conquistem essa cidade, conquistem pessoas que não têm oportunidade de vir aqui numa manhã ou numa noite, ouvir o que o Senhor tem. Pessoas que estão deprimidas, pessoas que estão aí, como eu estive um dia. E eu escrevi um livro, e de primeira mão eu estou aqui divulgando para vocês. Esse livro, eu farei o lançamento em agosto, lá na nossa cidade, lá na nossa igreja. E é um livro que tem um objetivo único. Eu quero contar a minha história. Como eu saí de um luto e sobrevivi. Como eu restaurei meu casamento. Como eu paguei as minhas dívidas e cresci.
Como eu comecei o ministério, porque tem muita gente, fez tanta coisa errada, agora está aí pagando de pastor, pregando a palavra. Como é isso? Eu preferia, sinceramente, ficar sentado ouvindo a palavra e, em vez ou outra, pregar. Mas Deus me deu uma missão. Hoje nós cuidamos de uma igreja há 10 anos. A nossa igreja ainda está no início, temos 100 e poucas pessoas ainda. Mas eu sei onde Deus vai fazer eu chegar. E esse livro, eu conto a minha história. E Deus me deu um título maravilhoso. E eu espero que muitas pessoas possam encontrar esse tesouro que eu encontrei, chamado Jesus Cristo. Esse tesouro que foi entregue para Josué. Seja forte e corajoso, eu vou estar contigo. Você nunca vai perder, Josué. Eu vou ser contigo em qualquer lugar que você for. Tudo que você botar a mão vai dar certo. Isso é promessa, irmãos. Eu não estou aqui traduzindo. Isso é promessa, está aí na palavra. Uma promessa que mudou a minha vida. Eu tenho muita alegria de ter a minha família, minha esposa. Queria chamar minha esposa aqui, vem cá, por favor. Traga aí os 2 livros. Há mais de 25 anos juntos, cuidando da minha família. Eu estou com meus 3 filhos, né? Um ficou lá em Juiz de Fora, mas os outros 3 estão aqui, né? O Vinícius, a Fernanda, minha nora, já me deu o netinho, que deve estar brincando aí, ou está quietinho? Meu netinho está aqui. Meu filho Ícaro e a minha nora, agora em novembro eles vão casar. E também o Benjamin, que é o nosso caçula de 10 anos. E essa é minha esposa. E eu chamei ela aqui porque nós precisamos dar testemunhos. Eu tive um casamento destruído, eu tinha minha família perdida. E Deus restaurou. Porque Deus precisa da sua declaração. Você que é pai, você que é mãe, você que é líder. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E há 20 anos atrás eu declarei isso. Os meus filhos eram crianças. Meu neto nem existia. O nosso caçula nem tinha nascido. Mas eu dei essa declaração. Eu consagrei a minha família. Para que hoje eu pudesse vir aqui contar meu testemunho e registrar isso aqui no livro. Eu sei que muitas pessoas vão ser impactadas. Não por causa do personagem, mas por causa daquele que me deu o tesouro verdadeiro, que é o Senhor. Eu quero convidar aqui o pastor Renato. Quero convidar aqui o pastor Álvaro. E o meu amigo querido pastor Paulo. Gente, eu não lancei o livro ainda, mas quando eu saí da minha cidade há uma semana, algumas edições, né, eu recebi e eu quero entregar em mãos. E se Deus assim permitir, quem sabe a gente pode voltar aqui numa outra oportunidade, que eu quero abençoar todo mundo com o livro. O livro tem um propósito. Eu vou contar esse propósito se eu tiver oportunidade para frente. Mas eu quero entregar aqui para os meus amigos, para os pastores que me deram essa oportunidade, um exemplar do livro para que vocês possam ler, possam conhecer mais uma história de redenção, de transformação e a gente continuar acreditando que Deus continua fazendo, que Deus entrega o tesouro verdadeiro na nossa mão. Amém? Então, obrigado, quero passar para vocês. Amém, queridos? Que Deus abençoe. Amém, pastor? Deus abençoe. Valeu. Pastor, Deus abençoe. Amém, querido. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Bom, vamos continuar aqui. Eu quero passar algumas verdades, né, que eu aprendi na minha caminhada e eu acho que pode fazer bastante sentido aqui para a gente. Muitas das vezes nós não encontramos o nosso tesouro, a gente não consegue caminhar com Cristo, a gente não consegue perdoar, a gente não consegue alcançar a terra prometida, as bênçãos do Senhor, porque paramos no meio do caminho. E algumas situações nos fazem parar no meio do caminho. Uma delas é o sucesso profissional. A Bíblia diz que nós devemos procurar em primeiro lugar o reino e a justiça de Deus. Todo mundo sabe disso. E na busca
por riqueza, por fama, por ter mais, por ser prósperos, a gente negligencia aquilo que Deus tem para nós. E eu estou falando isso, irmãos, porque eu tenho 3 profissões. Eu sou empresário, eu tenho um grupo de corretoras de seguros, sou também advogado e exerço o ministério de forma voluntária, sou pastor, que também é uma profissão, nós temos os nossos compromissos. Mas o meu maior empreendimento na terra é a minha atividade ministerial. O que me dá a verdadeira riqueza é estar aqui hoje, embutido aqui desse sermão, para dizer para você isso. É isso que me dá a verdadeira alegria, servir ao Senhor. Servir ao Senhor e poder dar alguns testemunhos e dar essa palavra para você. Mas a busca pelo sucesso profissional pode nos afastar dos caminhos do Senhor. E isso eu gostaria de deixar aqui para você aqui nessa manhã. Jesus disse, lá em Mateus capítulo 16, verso 26, que o que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? Mas quem esquece a si mesmo por causa de Jesus, terá a vida verdadeira. O verdadeiro tesouro, irmãos. Então você que está aqui nessa manhã, não estou dizendo que nós temos que negligenciar o nosso trabalho, que nós não devemos de cumprir a nossa carga de trabalho, de horário, empreender, nada disso. O que eu quero dizer é que nós, para encontrarmos o nosso tesouro, nós precisamos buscar em primeiro lugar as coisas do Senhor. Todo mundo aqui tem um chamado. Eu recebi o chamado para pregar. Eu recebi o chamado para ensinar. Eu recebi o chamado para ter diversos testemunhos que estão registrados aí no livro, para abençoar as pessoas. E você também. Amém? Uma outra verdade é que a primeira empresa, o primeiro negócio que Deus fez foi o casamento, foi a família. A família vem antes do governo, a família vem antes do comércio, vem antes das cidades, vem antes da igreja. O primeiro registro público de milagre do Senhor Jesus foi num casamento, quando ele multiplicou o vinho. E logo no início da palavra, Deus separa homem e mulher para se tornar um só e formar a família. Eu tenho uma frase que traduz aqui a minha mensagem de hoje. Nenhum sucesso na vida, nenhum sucesso na sua vida, profissional, pessoal, financeiro e até ministerial, compensa o fracasso no lar. Eu quero dizer aqui, para homens, para mulheres, para chefes de família e para quem quer constituir família. Eu estou aqui com um casal de noivos, que é o meu filho Ícaro, meu filho de número 3 e a minha nora Natália, que estão se preparando para um casamento agora, daqui 3 meses. Serve para eles, serve para quem ainda não constituiu seu casamento e serve para você como eu, que já tem 20, 30 anos de casado. Nenhum sucesso na vida vai compensar o fracasso no lar. Eu gostaria que você nessa manhã pudesse refletir. Como é que os seus filhos vão lembrar de você daqui a alguns anos? Você que tem empregado seu tempo, seu esforço no trabalho, nos negócios, ou somente nesses empreendimentos. Como é que seus filhos vão te ver no futuro? Como que a sua esposa ou seu marido vai lembrar de você? Qual o legado que você vai deixar? A palavra de Deus diz para mim, em Provérbios 13, 22, que o homem bom terá uma herança boa, um legado para deixar para os seus filhos. E esse homem bom é o homem que busca no Senhor as primeiras coisas. O irmão deu um testemunho aqui muito interessante, impactante, eu emocionei.
muito usado por Deus ali no final da ministração, porque nós queremos servir a Deus. Nós, às vezes, abrimos a boca que nós servimos a Deus, mas nós esquecemos de perdoar quem nos tem ofendido. Nós esquecemos de perdoar o irmão. A gente se diz convertido, transformado, mas ainda sentimos determinados sentimentos que não provêm do Senhor. Por isso, o homem bom, ele perdoa. O homem bom, ele busca constantemente agir como Cristo, de ter um coração transformado, de ter um coração novo. E é uma verdade que eu quero dividir com vocês. Eu tenho diversos testemunhos para contar para você. De várias traições, de várias guerras e batalhas que eu atravessei durante a minha jornada até aqui. Mas em todas elas o Senhor me fez vencedor, porque eu peguei essa mensagem de Josué, que Ele estaria comigo todos os dias. E eu quero passar essa mensagem para você nessa manhã, que Deus vai estar com vocês todos os dias, e que todas as batalhas vocês vão conseguir vencer. E em especial a batalha dentro de casa, aquela que você trava dentro de casa. É muito triste, irmãos, muito triste ver não somente o divórcio, a separação, mas ver casais separados dentro de casa. A gente vê filhos que não honram seus pais dentro de casa, confusão. Mas Deus, Ele quer restaurar a sua vida e começar com você, começar com a sua família. Amém, queridos? E a sua família precisa da sua presença, irmãos. Você pai, você mãe, você precisa cuidar. Eu, quando comecei o ministério, há 10 anos atrás, eu me reuni com a minha família e contei para eles que a partir de hoje nós não teríamos mais os domingos. Os domingos seriam dedicados ao Senhor. E todos os domingos eu prego na minha igreja. Mas antes de pregar, eu me consagro. Eu estudo a palavra, eu medito, eu oro. E lá em Minas tem muita montanha, tem muito morro, então a gente se desloca para uma daquelas montanhas, um daqueles morros, para se isolar um pouco e fazer as nossas melhores orações, as orações no monte. Eu faço isso todo domingo. Eu me preparo para chegar à noite, eu poder abençoar pessoas, aconselhar pessoas. E a minha maior alegria não é eu estar lá na frente pregando simplesmente, é eu poder ver minha esposa no banco, eu poder ver meus filhos, agora as minhas noras, eu ver o meu netinho. O meu netinho, quando nós esquecemos de orar por uma refeição, por alguma atividade, né, Fernando? Ele, não vamos orar não, com 2 anos de idade. Talvez isso seja reflexo do exemplo, das atitudes que nós temos todos os dias. É isso que eu quero falar com vocês, irmãos. Eu me comprometi aqui a falar em 30 minutos apenas e eu gosto dessa disciplina de ordem e decência. Amém? E eu quero já partir aqui para o nosso desfecho. E esse desfecho eu quero fazer aqui uma pequena ilustração. Eu gosto de pregar fazendo ilustração, né, para que todos os irmãos possam participar e aquela mensagem ficar inesquecível. Cadê o irmão Wendel? Está aqui? Irmão Wendel? Está aqui o irmão Wendel? Cadê? Você lembra, né, irmão? Ele lembra? Ah, é outro? Pois é, nós fizemos uma ilustração aqui no ano passado. Não, você pode ficar aqui. Eu vou chamar aqui o Ica. Amém? Vem cá, Ica. Quando nós terminamos o culto, nós encerramos normalmente com o que nós chamamos de bênção apostólica. Todo mundo sabe o que é bênção apostólica? A gente abençoa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém?
A gente, quando fala de Jesus, a gente pede a graça, que é a graça de Jesus. Quando a gente fala do Pai, é o amor do Pai. E o Espírito Santo, a gente fala da presença, da comunhão. É a bênção apostólica. A bênção apostólica, para quem não sabe, é bíblica. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Amém? É usada normalmente para o encerramento das reuniões. E na minha caminhada, e também essa foi uma dificuldade minha, e de onde eu vim, eu tinha um conflito muito grande. Eu achava que nós tínhamos 3 deuses. Eu não sabia diferenciar Deus de Jesus e do Espírito Santo, mas que história é essa? Então eu tenho uma ministração, um dia, se eu for convidado aqui, eu vou fazer a ilustração. Essa ilustração é bem bacana, a gente coloca as cadeiras e define aqui a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Mas hoje eu quero destacar aqui apenas a presença do Espírito Santo. Eu quero contar para você, especialmente para você, que ainda tem alguma dúvida, que o nosso Deus, ele é um só, representado por 3 pessoas. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Não é uma aula de teologia, não é um ensinamento, isso é Bíblia. E o Espírito Santo, irmãos, ele está aqui. Ele está no meio de nós. É o Espírito Santo que nós temos que convidar para fazer parte. Talvez você está tendo um conflito, uma dificuldade, como eu tive. No casamento, nos negócios. A irmã que nós oramos aqui, o papai dela está no hospital nesse momento, precisando da oração. E o que nós precisamos é do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é invisível, mas real. O Espírito Santo está disponível aqui nessa manhã, para cada um de nós. Eu gosto de comparar a Trindade com o Sol. Hoje está uma manhã bem ensolarada, e embora a gente não tenha visão aqui, mas tenta imaginar o Sol. Olhe para o céu e veja lá o Sol. O Sol é Deus. Amém? Aí você olha para o sol e de repente, no meio das nuvens, você se depara com os raios. Os raios. Os raios é Jesus. E o Espírito Santo? Quem que seria nessa relação? O Espírito Santo é o calor que a gente sente. Amém? É o mesmo sistema. É o mesmo sol. O sol permanece lá. Os raios é que ligam o calor, a força até o astro. E o Espírito Santo é quem nos conecta a Jesus. E Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Vou fazer rapidamente, eu repito, para me respeitar o tempo, que eu já estou terminando. É apenas o desfecho dessa minha ilustração, mas é bem bacana. Amém? Eu vou deixar aqui o microfone. Todo mundo consegue me escutar, não consegue? Amém. Então, queridos, o Ícaro, meu filho, vai representar aqui o Espírito Santo, mas eu não estou vendo, não conheço ele. Mas eu estou no meu dia a dia, levanto pela manhã, vou fazer meu trabalho, e o Espírito Santo, ele está atrás de mim. Eu chego em casa, faço um carinho no meu filho, e o Espírito Santo está aqui, me velando, me protegendo, entende? Deus continua no trono, Deus continua no céu. Jesus está sentado à direita dele. E eu faço todas as minhas atividades, ando para cá, ando para lá, vou à igreja, saio da igreja e o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, continua ali, sem eu perceber, mas à minha disposição. O Espírito Santo está aqui. Eu estou movimentando, você está me acompanhando, mas o Espírito Santo, ele também me acompanha. Se eu paro, o Espírito Santo também para. Amém? Quantos estão entendendo? Amém. E aí,
O Espírito Santo sabe a hora que você chora. O Espírito Santo sabe a hora da dor. O Espírito Santo sabe a hora que você quer desistir. O Espírito Santo sabe os seus problemas que muitas das vezes você não consegue falar. E tem muita gente que não está conseguindo mais orar, não está conseguindo mais falar, não está conseguindo mais pedir ajuda. Mas eu quero dizer que nós temos um Espírito auxiliador, um Espírito ajudador, chamado Espírito Santo, que nos acompanha. Amém? E aí, acontece algo que muda para sempre. Especialmente para quem nunca teve essa experiência. Você está ali no seu dia mal, chega na igreja, o pastor faz o apelo. Quem quer aceitar Jesus? Quem quer mudar a sua vida? É por isso que nós temos que continuar a igreja. Por isso que eu escrevi o livro. É por isso que nós temos que continuar pregando. É por isso que você tem que fazer algo para o Senhor. Porque tem muitas pessoas que precisam ter essa experiência que eu vou demonstrar aqui daqui a alguns segundos. Nós precisamos orar. Nós precisamos abrir a nossa boca e clamar, orar, dar nome às pessoas. Você tem um caderno de oração com as pessoas que você ama, com as pessoas que você conhece, com os membros da sua família, especialmente quem ainda não conheceu Jesus. Irmão, eu fiquei emocionado ontem com a história dos seus avós. Que coisa mais linda. Olha, que legado que eles deixaram. Aí vendo você hoje aqui, eu emocionei, você louvando, emocionei. Começou lá com os seus avós, né, que eram pastores. E aí a família inteira tem essa herança. A família inteira tem esse legado. Mas aconteceu algo com o seu avô, com a sua avó. Aconteceu algo comigo que mudei a minha história. Mudei a história da minha família. Porque um dia alguém orou para mim. E eu disse assim, eu aceito Jesus como meu único e suficiente Senhor e Salvador eterno da minha vida. E olha o que o Espírito Santo faz. Ele anda com você. Ele caminha com você. Você vai continuar trabalhando, vai continuar voltando para sua casa, vai continuar fazendo as suas tarefas, e o Espírito Santo vai continuar com você. Ele é que ajuda nas nossas fraquezas. Ele é que intercede por nós. Agora você tem um amigo íntimo. E quando você vai fazer algo errado, o Espírito Santo te segura. Não, não é assim não, meu filho. Você não resolve mais na força do seu braço. Agora é comigo. É por isso que existe a pessoa do Espírito Santo. E ele está aqui, nessa manhã. Ele está disponível. Pastor, ele só está na igreja? Não, ele está em qualquer lugar, como eu disse aqui. Ele está disponível. E quando a gente encontra o Espírito Santo, não tem como a nossa vida ser a mesma. Vou pegar carona no que o irmão ali contou hoje. Eu era um carrasco, eu não perdoava ninguém, mas o Espírito Santo mudou minha vida. Eu tenho um coração novo. Quem te dá esse coração é o Espírito Santo. E a tarefa do Espírito Santo, irmãos, é nos levarmos até Jesus. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai, a não ser por Jesus. Olha que trabalho perfeito da Trindade. Olha que trabalho perfeito. É o Espírito Santo, a pessoa do Espírito. Ele que é o nosso amigo. É Ele que eu e você precisamos. E para nós sermos vencedores, para nós conquistarmos a terra prometida, para nós nunca perdermos, como Josué. Josué estava cheio do Espírito Santo. Quando ele pregou ali para o povo, ali cansado do deserto, muitos ficaram pelo meio do caminho, e ele disse, olha, vocês vão escolher quem? Esses deuses aí dessas terras que nós passamos? Ou o Deus de Israel? O Deus que mandou Jesus e disponibilizou o Espírito Santo para você. Quem que vocês vão servir? E ele não deu tempo nem para respirar. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E você precisa declarar isso nessa manhã. Ah, você pode escolher pela sua esposa, você pode escolher pelo seu marido, pelos seus filhos. Claro, a salvação é individual. Mas no momento que você declarar, a sorte vai mudar. As gerações que vierem vão ver em você o Espírito Santo.
aonde você for. O Espírito Santo vai comigo, pastor Renato, nas audiências. O Espírito Santo senta comigo nas mesas de negociação. O Espírito Santo senta comigo quando eu preciso fazer uma prova, algum desafio. O Espírito Santo está comigo quando eu quero empreender. O Espírito Santo está comigo em todas as decisões. Porque é Ele que me orienta. É Ele que me ajuda. E é Ele que me sustenta. Amém? Se você puder, dá um aplauso para o Senhor. Obrigado, Ícaro. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu já vou terminar, tá, pastor? Só queria fazer uma oração. Amém? Eu estou muito feliz de estar aqui. Queria pregar mais. Vocês gostaram? Quem vai sair daqui transformado? Eu quero fazer uma oração com você. Não vou chamar ninguém para vir aqui à frente. Amém? Sinta-se aí abraçado pelo Espírito Santo que está com você aí. Se você não teve uma experiência ainda, peça a Ele, Espírito Santo, eu quero ter essa experiência, esse calor. O sol está lá radiante. E eu quero sentir esse calor. Peça a Ele aí agora. Ele está aqui. E eu quero fazer uma oração para você nessa manhã. E específica para a família. Gente, família é o nosso maior patrimônio aqui na terra, nessa vida. Amém? Depois do Senhor, o nosso amor tem que ser para o nosso cônjuge, para os nossos filhos, para os nossos familiares. Não é um amor pelo dinheiro, nem pelo sócio, nem pelo negócio. É pela nossa família. Comece a interceder pela sua família. Cita pelo menos 5 aí da sua casa que ainda não conhece o Espírito Santo. Interceda por ele, porque o Espírito Santo, ele é onipresente, onisciente, ele está em todo lugar. Tem o Espírito Santo para todo mundo. Por isso que Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Ele está em todos os lugares, sabe de todas as coisas. E ele é todo poderoso. É por isso, irmão. A pessoa do Espírito Santo é que faz esse trabalho. Eu quero orar para você e quero terminar. Pai querido, Deus eterno e todo-poderoso, gratidão eu te dou por mais uma vez, Pai, me encontrar aqui com esse povo abençoado que clama por Ti. E eu quero pedir, Espírito Santo, que pessoas tenham novas experiências aqui com o Senhor. Porque o Senhor, além de transformar, além de nos orientar, o Senhor também nos batiza, nos capacita para fazer a obra. Ai de mim, se eu viesse aqui sem a Tua presença. E muitos querem fazer algo, Pai. Muitos querem louvar, muitos querem pregar, muitos querem empreender no reino, mas não sabem como. Tem timidez, tem vergonha. Não encontraram os seus dons e é o Espírito Santo que derrama. Querido Espírito Santo, então nesse momento, eu quero te agradecer e pedir ao Senhor que visita cada um aqui nesse momento. Que o Senhor, Pai, possa restaurar relacionamentos. Se tem aqui algum casamento, meu Pai, que está em ruínas, que está enfraquecido. Se tem maridos que estão se afastando aos poucos das esposas ou vice-versa, dormindo separados, em constantes conflitos, que o Senhor fortaleça nessa manhã, Pai, porque o Senhor é o Rei da nossa casa, o nosso dono. Aleluia. Também, Pai, quero te pedir que aproxime os filhos dos pais e faça, Pai querido, de cada casa aqui uma comunidade, Pai, uma igreja formada por famílias sólidas, por famílias felizes, por famílias abençoadas, Pai. Eu quero pedir aqui, Pai, para cada um dos empresários, empreendedores, profissionais liberais, trabalhadores, todos que estão aqui, meu Pai, que amanhã voltam à sua rotina. Muitos estão com uma rotina cansativa, estão desmotivados. Que o Senhor, Pai querido, possa mostrar para cada um o verdadeiro empreendimento, que é servir ao Senhor com alegria, que é dispensar o tempo para te servir, te adorar. Que pessoas, Pai querido, possam ter apetite da leitura da palavra, de conhecer o Senhor, de ter uma intimidade com o Teu Espírito, de orar, de jejuar, de fazer todos os exercícios espirituais que o Senhor nos entregou, Pai, está aqui na palavra.
E muitos não entendem porque simplesmente não leem a palavra. Que levante aqui, Pai, homens e mulheres dispostos a fazer essa mudança. E assim, meu Pai, que todo sucesso seja para a honra, seja para a glória e para o Teu louvor. Assim eu te agradeço e peço a Tua bênção no nome de Jesus. Amém. Valeu, meu Deus.